Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um exercício aí hoje. Ó, um exercício que é simples, mas também me deu muito trabalho. Até eu entender direito como pensar para resolver esse exercício, eu demorei, não foi tão simples para mim não. OBMAP 2012, nível 1, questão 10. Mônica dobrou um barbante ao meio 3 vezes seguidas, conforme a figura. Quantos pedaços de barbante ela obterá ao cortar o barbante com uma tesoura, como indicado pela linha pontilhada? Então, eu vou pensar assim, ó, tem um barbante que estava reto aqui, mais ou menos reto, né, pelo desenho. E aí ela dobrou uma vez, o barbante ficou assim, né? Depois ela dobrou de novo, meio que ao meio assim, ó, pegou essa parte aqui e dobrou, tá vendo? Depois ela pegou meio que aqui pelo meio do barbante e dobrou de novo, né? Esse é o processo que ela usa para dobrar, certo? Aí a pergunta é, quantos pedaços de barbante ela obterá ao cortar o barbante com a tesoura? Bom, tem várias maneiras de resolver esse exercício. Uma interessante é primeiro entender o que que acontece com um barbante aberto, né? Vamos desenhar um barbante maior aqui e ver o que que acontece com quantos pedaços. Olha só, a gente está querendo associar o número de pedaços de barbante com o número de cortes, certo? Então a gente precisa entender como funciona essa relação. Ué, o que que acontece quando eu corto o barbante? Fica um, fica dois, fica o dobro de pedaços, fica metade? Sei lá, vamos descobrir. Tem o barbante aqui desenhado. Eu vou fazer uma tabelinha aqui embaixo também. A tabelinha vai ter duas linhas. É o número de cortes, né? Número de cortes e número de pedaços, tá? Então eu estou criando uma relação entre essas duas coisas, né? Eu quero saber assim, quando eu vou fazer os cortes, quantos pedaços de barbante eu vou ter? Então assim, ó, eu vou fazer corte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que 10 vai ser o suficiente, né? Então vamos lá. Para começar, a gente tem quantos cortes nesse barbante? Vamos colocar que ele vem desse pontinho até esse. Quantos cortes a gente tem? Nenhum. Então a gente tem 0 cortes. Quantos pedaços a gente tem no barbante? Um, né? O barbante inteiro é um pedaço grandão. Vamos fazer um corte aqui no meio? Vou fazer um corte. Cortei. Agora eu tenho quantos cortes? Um corte. Quantos pedaços eu tenho no barbante? Um, dois. Então eu tenho 2 pedaços quando eu tenho um corte. E se eu fizer mais um corte? Quantos pedaços eu vou ter? Vamos cortar aqui em algum lugar aleatório, tipo escolhido sem critério. Aqui, ó. Cortei aqui. Quantos pedaços a gente tem? Um, dois, três. Então, se eu fizer 2 cortes, eu tenho 3 pedaços. Você poderia perguntar, professor, mas e se eu cortar em outro lugar? Vamos fazer o teste. Vamos cortar num outro lugar aqui, né? Vou cortar aqui o barbante. Então, vamos ver aqui o que que acontece. Ó, cortei aqui desse outro lado. Então, a gente tem 1, 2, 3 cortes. 3 pedaços, né? Então, a gente fez o segundo corte, tem 3 pedaços. Ó, deu certo. Legal. E se a gente cortar mais aqui perto da ponta? Continua tendo 3 pedaços, não vai ser pequeno. Então, talvez seja um padrão, né? Só não vai dar certo se a gente cortar exatamente no mesmo lugar, mas aí a gente não considera um corte, porque está no mesmo lugar. Né? Então vamos seguir essa lógica aqui. Fiz o segundo corte aqui em algum lugar. Então ficaram 3 pedaços. Quando a gente fizer o próximo corte, o terceiro corte, vão ficar 4 pedaços, então, certo? E a lógica indutiva aqui, para quem já conhece indução, eu sei que o exercício pode parecer simples, mas fica ligado nesse conceito que pode ser extrapolado, que é o seguinte: ao invés de pensar que você está fazendo um novo corte na corda inteira, pense que você está fazendo o corte em algum segmento. Então, assim, ó, a gente tem 2 cortes, certo? E a gente tem 3 pedaços. O novo corte que você vai fazer aqui, né, pensando indutivamente, o novo corte que você vai fazer nesse barbante inteiro é um corte em algum dos pedaços, certo? Ou você vai pegar o pedaço 1 e cortar, ou você vai pegar o pedaço 2 e cortar em algum lugar, ou o pedaço 3 e cortar em algum lugar, certo? Então isso é uma indução, porque é como se isso aqui fosse cada um desses aqui fosse um novo barbante e você fosse aplicar o passo indutivo nele. Lembra que quando você corta um barbante no meio, ele é dividido em dois?
Parece lógico, né? Então, essa é uma forma de enxergar esse exercício, que às vezes vocês podem passar batido, às vezes isso pode ser importante ou não. Depende de muitas coisas. Então, se eu fizer um novo corte, eu vou criar só mais um pedaço. Entenderam a ideia? Cada novo corte no barbante gera somente um novo pedaço. Isso é importante. Então, o número de pedaços que eu tenho é sempre o número de cortes mais um, certo? Isso com o barbante reto. Agora, minha pergunta para vocês é o seguinte, para chegar no exercício. Mas e se eu dobrar esse barbante? Ó, dobrei o barbante. Vamos colocar as pontinhas dele verde, né? Igual eu fiz ali embaixo. E dobrei o barbante. Se eu cortar uma vez o barbante dobrado, vai mudar alguma coisa? Nessa lógica que eu apliquei aqui embaixo? Não. Se eu cortar esse barbante aqui, sei lá, circular, meio arredondado aqui, eu vou estar dividindo em duas fatias. Então, eu fiz um corte e tenho duas fatias. Aí, se eu entender o passo indutivo aqui e falar, poxa, eu vou fazer um novo corte. Esse novo corte ou vai dividir esse pedaço em dois, ou vai dividir esse pedaço grandão em dois, certo? Então, o que eu vou ter é apenas um pedaço a mais de barbante. Então, se o barbante estiver curvado, isso não vai mudar nada, certo? E se o barbante estiver muito curvado, por exemplo, assim, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Cada corte realizado, cada corte realizado vai gerar apenas um novo pedaço. De maneira que o número de pedaços que eu tenho é sempre um a mais que o de cortes, certo? Se eu tenho um corte, eu tenho dois pedaços. Se eu tenho dois cortes, eu tenho três pedaços, seguindo essa lógica. Agora presta atenção no seguinte: os cortes aqui, a graça do exercício, digamos assim, é que aqui os cortes estão empilhados, né? No exercício. Então a nossa pergunta a ser respondida é: poxa, eu estou empilhando os pedaços do barbante. Quantos pedaços do barbante estão empilhados? Porque eu sei que o número de pedaços total, depois que eu fizer o corte, são o número de cortes mais um. E a gente vai cortar cada uma dessas partes do barbante. Então vamos pensar o seguinte agora, ó. Agora vamos para a parte de dobrar o barbante, tá? Dobrar o barbante. Vamos vir aqui para o lado. Eu vou pegar esse barbante aqui. Se você pegar o barbante retinho e fizer um corte, aqui você vai fazer apenas um corte. Quando você dobra o barbante assim ao meio, né, pega ele aqui pelo meio e dobra, você empilhou dois pedaços de barbantes. Vamos ver se existe algum padrão. E se eu pegar isso aqui, dobrar aqui no meio e empilhar, o que que vai acontecer? Né? Essa é a nova pergunta. Basicamente vai acontecer isso aqui, ó. Né? Ele vai ficar meio que assim, ó. Certo? Eu fiz uma segunda dobra, ó. Essa é a primeira dobra, essa é a segunda. Então vamos colocar aqui dobras no barbante e número de fatias empilhadas. Vamos ver, empilhados eu vou chamar, empilhados. Certo? Ó, se eu não fizer nenhuma dobra nova, eu tenho um pedaço empilhado, certo? Ó, aqui a gente tem um pedaço que vai ser cortado. Se eu fizer uma dobra, ó, dobrei uma vez o barbante, eu tenho dois pedaços empilhados. Se eu fizer duas dobras, eu tenho quatro pedaços empilhados, certo? Olha só aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vocês já enxergaram algum padrão? É possível enxergar. Você pode pausar o vídeo e pensar, ou pegar um barbante e tentar fazer isso e ver. O próprio desenho ali pode te mostrar isso. É meio difícil de desenhar isso. Eu não sei nem se eu consigo. Deixa eu pensar aqui se eu consigo desenhar. Esse negócio é bem difícil. Eu não vou conseguir desenhar. Eu não vou conseguir desenhar. Mas se vocês conseguirem desenhar e verem aí o que está acontecendo, é o seguinte. Na próxima dobra, que seria a terceira, ó, eu vou pegar um barbante aqui no meio e eu vou dobrar ele inteiro, vão ter oito pedaços empilhados. Então, o que está acontecendo aqui? O número de pedaços empilhados é sempre o dobro, tá vendo? Ó? Se eu fizer uma dobra, mais uma dobra aqui, ó, se eu somar uma dobra,
o que está acontecendo é que eu estou multiplicando por 2 o número de pedaços empilhados, ó. Então, quando eu dobrar a primeira vez, tinha um pedaço, ficou 1 vezes 2, 2 pedaços. Se eu fizer mais uma dobra, 2 vezes 2, 4 pedaços. Se eu fizer mais uma dobra, multiplica por 2. Então, quando eu somo aqui 1, ali eu multiplico por 2, certo? É um outro passo indutivo, uma maneira de enxergar isso, talvez, né? Então, a ideia é a seguinte. Eu tenho uma maneira de entender o que vai acontecer se ela repetir esse processo várias e várias e várias e várias vezes, né? Agora vamos voltar para o exercício original, né? Mônica dobrou o barbante ao meio 3 vezes. Então a gente sabe que basicamente o número de pedaços empilhados que a gente vai ter aqui no desenho é 2 elevado a esse número de empilhamentos que ela realizou. Vamos olhar nossa tabela para ver se está certo isso? Olha só. Aqui ela tem quantos pedaços empilhados? 1. 1 é igual a 2 elevado a 0. 2 é igual a 2 elevado a 1. 4 é 2 elevado a 2. 8 é 2 elevado a 3. Então a gente vai pegar o número de. Eu chamei de dobras, né? Esse dobramento que ela faz. O número de pedaços empilhados é 2 elevado ao número de dobras. Então é o seguinte: ela dobrou 3 vezes, certo? Ela dobrou 3 vezes. Então o número de dobras é 3. Então a gente vai ter 2 ao cubo, 2 elevado a 3 pedaços empilhados, que é 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então a gente sabe que tem 8 pedaços empilhados nesse desenho. Agora a gente pode saber o seguinte: lembra que se tem 8 pedaços empilhados, a gente vai fazer 8 cortes, porque a gente vai descer e cortar os pedaços todos de uma vez só? Se a gente vai fazer 8 cortes, lembra que o número de pedaços que vão surgir são sempre um a mais que o número de cortes? A gente vai ter 9 pedaços. Essa é a ideia. Nossa, por que você fez tudo isso, professor? É porque é o seguinte: se você quiser ser maroto e apenas resolver esse exercício, você pode olhar o desenho, contar os barbantes, cortar no desenho ou na sua imaginação, ou tentar desenhar, e descobrir que a resposta é 9 e vir aqui responder. Mas quem está querendo se preparar para uma segunda fase de Olimpíada, para ganhar uma medalha, para uma outra Olimpíada Internacional, sei lá, essa pessoa precisa entender um pouco mais sobre passos indutivos e ela precisa entender como, vamos dizer assim, automatizar esse processo. Vamos supor que essa pergunta não fosse se ela dobrasse ao meio 3 vezes o barbante. Já pensou se ele falasse assim que ela dobrou 5 vezes? Ela dobrou ao meio 5 vezes? Quem resolveu pelo desenho não conseguiria resolver o exercício. Desse jeito que eu mostrei, você consegue fazer a conclusão. Então, se você quiser, tenta agora pausar o vídeo e resolver esse exercício, considerando que a Mônica dobrou o barbante ao meio 5 vezes ao invés de 3. Eu vou resolver agora. Vou dar uma resposta, né? Porque eu já expliquei. Bom, usando toda essa explicação aí, se ela dobrou ao meio o barbante 5 vezes, isso significa que o número de pedaços empilhados do barbante é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32. Lembra que ela vai realizar um corte nesses pedaços empilhados e o número de fatias, de pedacinhos que ela realmente cortou é sempre um a mais que o de cortes. Se ela cortou 32, significa que ela vai ter 33 pedacinhos. Só para mostrar para vocês o poder dessa linha de raciocínio que eu falei, e se ele não te perguntasse, se ela falasse que ela empilhou 3 vezes, e se ela tivesse empilhado 10 vezes, como que você vai fazer isso de cabeça? Você não tem nem como fazer de cabeça. Olha só por quê. O exercício seria o seguinte: 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. Então ela teria 1024 pedaços para serem cortados. E o número de pedaços no final ia ser um a mais que isso. Então ela teria 1025 pedaços. Então, olha só como o poder da matemática nesse exercício. Se ela fizesse esse processo que ela fez 3 vezes, ela fizesse 10 vezes, você não conseguiria resolver o exercício na mão. Você ia demorar mais que o tempo da prova, entendeu? Então, a minha ideia aqui nesse canal é sempre tentar mostrar algo a mais, principalmente aí
para quem está querendo alguma medalha de Olimpíada, alguma coisa assim, tá? Então, óbvio, você poderia simplesmente olhar o desenho ou imaginar como seria o desenho final e imaginar os cortes e responder. Mas se você quer se preparar para algo a mais, isso aqui é uma ferramenta importante para você, tá? Então é isso por hoje. Por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aí.